Ainda sobre o 8 de janeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu 48 horas para que os senadores confirmem as assinaturas na CPI do 8 de janeiro na casa. O prazo começou a ser contado a partir de meia-noite desta quarta-feira e durante o período o colegiado também pode receber novas adesões. De autoria da senadora Soraya Tronic, o requerimento possui 42 assinaturas, 15 a mais do que o necessário para ser instaurado. Devido à demora na leitura do requerimento por parte do presidente do Senado, Soraya acionou o Supremo Tribunal Federal, mas em resposta à corte, Pacheco negou a abertura do colegiado. Ontem, antes de o presidente da casa fazer o anúncio, a senadora subiu à mesa de Pacheco e os dois conversaram por alguns minutos, mas o teor da conversa e o motivo da solicitação não foram revelados. E aí, Roberto Mota, que achou, Mota, dessa decisão do presidente do Senado? Ele pede que as assinaturas sejam ratificadas. É difícil julgar, né, esse tipo de decisão. A princípio me parece razoável isso que ele fez, como também me pareceria razoável que as assinaturas continuassem a valer para os parlamentares que continuam no Congresso. Às vezes a gente vê as regras em determinadas situações, regras sendo flexibilizadas totalmente, em outras as regras são observadas ao pé da letra. Eu acho que isso faz parte do jogo da política. É muito difícil ter uma leitura do que está acontecendo. Eu acho que há muita gente, deve haver muita gente nesse momento desesperada com a possibilidade de uma CPI ou de uma CPMI que efetivamente investigue o que aconteceu, tá? Por outro lado, tem muita gente que está apostando a sua vida nisso, né? Porque, como o Pavinato falou, e o Pavinato diz isso aqui todo dia, né? Tem uma boa quantidade de brasileiros que tiveram a sua vida afetada de forma, acho que a gente podia dizer, quase irreversível, tá? por esses eventos. 1.406. Pois é. Então, essas explicações são absolutamente necessárias. Acho que a gente está vendo aí esse movimento desses dois grupos, né? Um grupo que não quer de jeito nenhum, talvez porque saiba alguma coisa que a gente não sabe, ou simplesmente pelo receio de se expor ao escrutínio de uma CPI, e o grupo que acha que esclarecer esse evento de 8 de janeiro é fundamental para que esse país possa caminhar para frente. E na prática, Zé, esse pedido de revalidação, de confirmação das assinaturas, ele ameaça a CPI ou, apesar disso, só é mais um obstáculo, vai atrasar um pouco, mas a comissão deve decolar, Zé? É mais um obstáculo, né? Seria uma segunda CPI, porque existe aí o pedido de CPI mista, né? De Câmara e Senado. Esta é só de senadores. Veja bem, esse requerimento, ele foi apresentado e colheram assinaturas antes desta legislatura que começou no dia 1º de fevereiro, né? É diferente do mandato de presidente da República, que é 1º de janeiro. Então, realmente, é de se questionar essas assinaturas antigas, elas não valem, porque os senadores já não são mais, mas é que os regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso, que são 3 entidades aqui formando o Congresso Nacional, né? Eles falam que alguns projetos e propostas de lei, quando passam para uma nova legislatura, se não confirmados, eles caem, eles são arquivados. Por exemplo, um projeto de lei apresentado, ele é arquivado quando troca a assinatura, a não ser que ele tenha sido aprovado em uma comissão. Aí é irreversível, aí ele continua. Então, é coerente dizer. O que eu acho estranho, e muito estranho, é onde surgiu essa ideia de que existe um super senador, que é o presidente do Senado, ou um super deputado, que é o presidente da Câmara. Eu conversei muito sobre isso, sobre essa ideia do super senador, porque a maior autoridade existente no Senado Federal é o plenário. O plenário é a autoridade máxima. E quando eu digo plenário, é a maioria simples para a lei ordinária e quóruns especiais, quando se trata de emenda à Constituição, quando se trata de uma lei complementar, que precisa de maioria absoluta e não maioria simples e assim por diante. Então,
maior autoridade do Senado não é o presidente, é o plenário. A segunda maior autoridade do Senado não é o presidente, é a mesa diretora, ou seja, o presidente preside, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário e assim por diante. Esta é a segunda autoridade do Senado. A terceira autoridade do Senado é a CCJ, a toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça. Todas as dúvidas que são surgidas no plenário ou que é alguma decisão do presidente, esta dúvida é decidida na Comissão de Constituição e Justiça. Só em quarto lugar vem o presidente do Senado Federal. De uma hora para outra, os presidentes da Câmara e do Senado viraram superpoderes. E me explicaram, e eu acho coerente, que o Brasil tem uma cultura de presidencialista. E é isso que reforça essa posição de presidente, viu, Vitor? Valeu, Zé. Vamos lá, Thiago Pavinato, Cláudio Dantas, em 1 minuto e meio, cada um dos comentários sobre essa decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Você, Pavi? Olha, você pode me cortar porque eu não vou contar. Eu tenho mania de ser o gordo nerd, eu sou o gordinho nerd da faculdade. Sou o cara que estudava, não ia para jogos jurídicos, nada. Minha primeira briga com o Olavo de Carvalho em 2015, eu o conheci em 2003. Foi porque eu percebi ele aplicando uma doutrina que ele enviesou. Depois, quando começou uma conversa de Lava Jato, eu fui excluído de um grupo porque eu pesquei a sacanagem de um dispositivo jurídico, que foi o que aconteceu com o Marcos Duval, quando ele começou com aquelas histórias loucas, eu matei a história e aí eu passo a ser malquista. Eu vou falar aqui uma percepção minha de quem conversa com... Eu converso com pelo menos 15 senadores, alguns deputados, a percepção que eu tenho é: isso é algo legal, o Pacheco está suprindo uma nulidade da CPI, mas no meu ponto de vista, de advogado, de jurista, de quem ganhou muito dinheiro com advocacia, é de que isso é uma cilada. Eu vou explicar por que isso é uma cilada. É uma cilada porque hoje nós vimos o editorial do jornal O Globo, que é da Organizações Globo, maior organização de mídia desse país, dizendo que a CPI ou CPMI é um fator de tumulto e um fato para acabar com a República do Brasil. Logo, as organizações Globo estão junto com o governo federal para acabar com a CPI ou CPMI. Tá no editorial, é só ler. Tá para quem quiser ler. Tá às claras. Bom, se o presidente Lula não conseguiu apoio na Câmara, ele comprou votos. 4 tiraram o nome, 1 desistiu, mas 11 outros assinaram. Ele está falhando na Câmara. Então a base de apoio do Lula está nas organizações Globo. Fato, está escrito no jornal de hoje, para quem quiser ler. Agora, por que eu falo que isso das 48 horas do Pacheco é uma cilada? Porque na Câmara a base do Lula, a base do governo federal é menor. No Senado é maior. Se ratifica uma CPI no Senado e não uma CPMI, que é Câmara e Senado, no Senado o governo tem chance de levar a melhor nesta CPI. Portanto, o apelo que eu faço é: isso é legal, é certo, é. Vence uma nulidade? Vence. Mas ouçam-me, Soraya Tronic e Ricardo Salles, que está encabeçando isso na Câmara. Conversem, transformem esse documento num pedido de CPMI e façam uma CPMI dos fatos mais graves e cabeludos da história do Brasil desde a redemocratização brasileira. Soraya Tronic e Ricardo Salles, eu faço um apelo. Você que lembra em quem você votou para senador, você que lembra em quem você votou para deputado federal. Não parem, não ratifiquem, falem-se que se extraia uma CPMI e não uma CPI, porque no Senado o governo federal vai levar a melhor e as organizações Globo já afirmaram no editorial de hoje que estão do lado do governo federal. Você, Dantas, 1 minuto e meio.
Olha aí, nem precisa, Pavinato. Já existe uma CPMI do 8 de janeiro protocolada do André Fernandes, protocolada, já atingiu as assinaturas necessárias, já foi protocolada, não dá mais para tirar a assinatura e só precisa que o Rodrigo Pacheco convoque uma sessão do Congresso Nacional para fazer a leitura da CPI, da CPMI. Então esqueçam a CPI do Senado e se concentrem na CPMI do 8 de janeiro. Provoquem o Rodrigo Pacheco, pressionem democraticamente o Rodrigo Pacheco, cobrem do Rodrigo Pacheco a leitura da CPMI do 8 de janeiro, lá na sessão do Congresso Nacional. E acabou. Inês é morta, vai seguir adiante, porque é a vontade destes deputados e senadores, e a CPI é um instrumento da minoria. Agora vão criminalizar a CPI. É isso que está falando o editorial do Globo e vários colunistas. Vão criminalizar agora a CPMI. A CPMI, que é um instrumento democrático, como criminalizaram o impeachment de Dilma Rousseff, com essa narrativa tosca, que é repetida a cada instante, dizendo que o impeachment foi golpe, sendo que passou por todo o rito processual com supervisão do Supremo. Então, se é golpe o impeachment de Dilma Rousseff, todos são golpistas. Então, sim, né? Vamos focar, concentrar na CPMI do 8 de janeiro, que já está protocolada, precisa ser lida pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que precisa parar de enrolar. Posso mandar parabéns para o deputado André Fernandes? Eu não me lembrava disso. Tá? Eu critiquei muito quando ele era deputado lá no estado do Ceará, mas ele chegou no Congresso Federal como um adulto. Ele fez o que nenhum adulto fez. Então, parabéns, deputado André Fernandes, tome frente disso. Você surpreendeu positivamente o Brasil inteiro. Ao invés de você se preocupar com pautas de lacração, você fez algo que muita raposa velha não teve coragem de fazer. Meus parabéns.